Pastor Felipe Augusto Franco, o pregador dessa noite, eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o desenho do Pastor Felipe? Pastor Felipe, seja muito bem-vindo. seja muito bem-vindo. Deus seja conosco. Deus seja conosco. Deus seja conosco. Glória a Deus. Aleluia. Salve para a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Louvado seja Deus, que nos dá a vitória. Aleluia. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Juízes. Glória a Deus. Aleluia. Juízes, seu capítulo número 11. Glória a Deus. Aleluia. Juízes, capítulo 11, versículo número 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante da fala dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e os homens de lá se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, amonitas, pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, quando os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité da terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e sede-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? Pode se assentar, louvado seja Deus, por estarmos aqui essa noite. A palavra do Senhor coloca em nosso coração para transmitir para a igreja. Falamos de uma história muito bem parecida, né? No de José, se a gente for analisar, aonde a Bíblia diz que Jefité, um homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. A Bíblia diz que então Jefité, aleluia, com seu pai Gileade, mora na mesma casa com a outra mulher, com seus filhos. E o que me chama a atenção, irmãos, que os irmãos de Jefité dizem para ele: olha, você não vai ficar, você não vai morar, você não vai herdar a nossa herança, porque você é filho de outra mulher. A nossa vida, igreja, ela é muito... Passamos por muitos processos que a gente não entende em nossa vida. Quando eu meditava nessa palavra, vinha a minha história de José, vinha a história de Jesus, porque a nossa vida é baseada muitas vezes em processo, propósito e promessa. O processo a gente não entende muitas das vezes, o propósito muito menos ainda, mas a promessa lá na frente, aleluia, a gente vai entender, porque o nome do Senhor vai ser glorificado.
A Bíblia diz que então Jefité, os irmãos dele por parte de pai, fala para ele: você não vai morar, você não vai herdar, você não tem direito, aleluia, de nada, porque você é filho de outra mulher. A Bíblia diz que Jefité então foge diante dos seus irmãos e vai para a terra de Tob. Eu meditando durante essa semana essa palavra, terra de Tob é uma cidade, uma terra que é do povo de Manassés. A Bíblia diz que não era uma cidade pequena. A Bíblia diz que Jefité chega lá, aleluia, e daqui a pouco alguns homens que lá estavam, aleluia, se juntam com ele. E no versículo, aleluia, de número 4, a Bíblia é bem clara e diz que alguns dias depois que Jefité toma essa decisão de fugir de seus irmãos, de fugir da sua casa, de seu pai, a Bíblia diz que Jefité, então, o povo, aleluia, de Israel, começa a passar por um momento delicado, aleluia. A Bíblia diz que os amonitas se levantam contra o povo, aleluia, de Israel. Eu disse para você, a nossa vida é feita de processo, propósito e promessa. Qual que era o processo, aleluia? Eu meditando essa palavra, o Senhor falou no meu coração. O processo era o quê? Os irmãos de Jefité, aleluia, expulsaram ele da sua casa. Agora no versículo número 4, a Bíblia diz que então os amonitas, aleluia, se levantam alguns dias depois que Jefité vai embora contra o povo de Israel. A Bíblia diz que na mesma hora, meu irmão, os anciões ali de Gileade, quando fica sabendo da notícia, aleluia, que os amonitas iam vir, aleluia, pelejar contra o povo de Israel, a Bíblia diz que na mesma hora eles correm atrás de quem? De Jefité, daquele que foi expulso da sua casa, daquele que os seus irmãos, por parte de pai, olhou para ele e disse: você, aleluia, filho de outra mulher, filho de uma prostituta, você não vai herdar nada que é nosso. Mas o primeiro, aleluia, que quando, aleluia, podemos dizer, o calo apertou, quem foi lembrado? Jefité. Na minha, na sua vida é assim, não é? Tem gente que só lembra de mandar mensagem para mim, para você, quando está precisando. Não é verdade ou não é? Quando tudo está bem, nem lembra de mim e você, mas quando o calo aperta, quando a luta bate, é assim ou não é? Lembra do Jefité. A Bíblia diz, irmão, que foram atrás de Jefité. Eu já vou dizer o que o Senhor falou fortemente no meu coração. Os processos para eu e você vencer uma batalha. Se eu e você querer, aleluia, ser vitorioso, aleluia, nessa caminhada, vamos aprender com Jefité hoje. A Bíblia diz que chegaram a Jefité dizendo: olha, os amonitas, aleluia, estão vindo contra nós. Você não quer vir liderar o nosso povo nessa batalha, você vai ser o quê? O cabeça. Você vai ser o líder, você vai ser o comandante. A Bíblia diz que Jefité fala para eles: olha, mas peraí, aleluia, vocês acabaram, aleluia, de me expulsar da casa do meu pai, falaram, aleluia, que eu não ia herdar nada, aleluia, porque era filho de outra mulher, e agora que vocês estão em aperto, que vocês estão precisando, vocês querem que eu volte? Vocês querem que eu vá ajudar vocês agora? Vocês fizeram fugir de vocês e agora vocês vêm atrás de mim, por quê? Porque os amonitas estão vindo guerrear contra o povo. Irmão, eu marquei aqui no meu esboço simples 3 coisas para eu e você vencer uma batalha na nossa vida. A primeira coisa, irmão, que eu marquei é algo muito difícil que eu e você enfrenta dia após dia. Quando a notícia chega até Jefité dizendo: olha, você vai ser o cabeça, venha, aleluia, venha nos ajudar, porque os amonitas, aleluia, estão vindo, aleluia,
guerrear. A primeira coisa, irmão, que Jefité falou foi o quê? Mas espera aí, vocês estão me procurando agora, estão pesquisando, mas vocês estão prometendo que se eu for, eu vou ser o cabeça, vou ser o comandante. E a Bíblia diz que os anciões falaram: não, você vai ser o comandante, você vai ser o cabeça, você vai ser o líder. Agora, irmão, eu falo para você, vamos se colocar na pele de Jefité Manade nesse momento. Pessoas que nos expulsaram da própria casa, pessoas, aleluia, que outrora, aleluia, não acharam que nós não é nada, agora vem atrás de mim e você porque está precisando de um socorro. Primeira coisa, irmão, que eu marquei aqui para vencermos uma guerra é necessária: estarmos com o nosso coração pronto. Pastor Felipe não entendeu, eu vou explicar. Temos que estar com o nosso coração pronto para muitas vezes socorrer alguém, aleluia, que já, aleluia, nos decepcionou. Alguém, aleluia, que já disse que não acredita em mim e você, mas a Bíblia diz que Jefité, irmão, aleluia, ele aceita, porque ele tinha o coração pronto, ele estava com o coração pronto. E na nossa vida é diferente, temos que estar com o coração pronto, com o coração sem mágoa, o coração que libera o perdão por irmão, para a irmã, para a família, para ele querido, para o amigo, para a gente vencer a guerra. Jefité não tinha tudo para dizer: eu não vou voltar, vocês se virem. Mas Jefité, no começo do versículo da sua história, ele era um homem valente e valoroso. Segunda coisa que eu quero passar para você: Jefité era um homem que tinha coragem e determinação. Por que, pastor? Por quê? Porque se você ler a história inteira, a Bíblia diz que Jefité, quando ele aceita, aleluia, essa proposta de ser o comandante dessa guerra, a Bíblia diz que ele começa a dialogar com os amonitas, dizendo: olha, não vamos, porque vocês estão querendo vir contra nós? Nós não pegamos terra nenhuma suas, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que ele tenta de todas as maneiras negociar com o povo inimigo para que não acontecesse a peleja. E a Bíblia diz que o rei não se quer ouvir nenhuma palavra que Jefité enviava aos mensageiros. Terceira coisa que eu marquei aqui, que eu quero dizer para você: para vencermos uma guerra, é necessário a gente ter fé. Irmão, nós estamos nos últimos cultos de 2025. Quantas coisas, quantas batalhas eu e você já passamos nesse ano? Pastor Felipe, eu não ganhei ainda todas as batalhas, mas eu quero dizer para você: o mais importante é você estar de pé em meio à guerra. O mais importante não é as batalhas que você ainda não ganhou, não. O mais importante é você estar de pé, estar revestido, estar com força, estar com fé, que essa guerra que ainda você não venceu durante esse ano, a vitória vai ser sua em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para ele. Quantas pessoas não pararam esse ano por causa das guerras? Jefité, aleluia, era um homem de fé. Porque a Bíblia diz que quando os mensageiros chegam a dizer ao rei, o rei vai guerrear. A Bíblia diz que na mesma hora, pastor Paulo, ele começou a orar ao Senhor. Ele foi buscar diante da face do Senhor, pedindo ajuda. Porque tem momento da nossa caminhada, irmão, que a guerra ninguém vai nos ajudar, não é? Como foi dito aqui, aleluia, no começo do culto: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Irmão, se a gente parar para analisar, o culto de hoje falou muito de batalha, entre os hinos entoados, entre os hinos da harpa. E quantos, irmão, olha para mim, para você,
Assim como olharam para Jefité, não dão nada, pastor Paulo. Olha o tema que o Senhor me deu agora, para essa mensagem. Eu estava sem tema. Um líder improvável. Pode me ver aqui, não tem nada escrito. Um líder improvável. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Não dê ouvidos, irmão, para pessoas que não acreditam em você, que falam que você não vai conseguir. Nós vamos muitas vezes passar por Jefité. Ninguém vai dar crédito, ninguém vai achar que nós vamos conseguir, mas mal, aleluia, vai ficar sabendo quando vê você por cabeça, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos colocou por cima e não por baixo. Mas nosso coração tem que estar pronto. O nosso coração tem que estar um coração limpo. Aquela pessoa talvez que magoou, que falou de você, se ela vir pedir ajuda, ajuda. Porque ela sabe, irmão, que você é como Jefité. Você é valente, você é valoroso, você é valoroso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E Jefité então era um homem que tinha um coração cheio de fé. Um homem que acreditava, aleluia, que Deus podia, aleluia, honrar. A Bíblia diz que ele começa a pedir ajuda ao Senhor. Só que tem momento, irmão, teve um momento da Bíblia, da história de Jefité, ele foi meio precipitado, pastor Paulo, eu acho. Porque a Bíblia diz que quando ele pede ajuda a Deus, ele faz um voto, né, meio impulsivo, podemos dizer. Quando de nós, cada vez, né, quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa mão, acaba dando errado. Ele fala: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa batalha, o primeiro que sair da minha casa, do portão, da porta da minha casa, eu vou oferecer sacrifício. A Bíblia diz, irmão, que Jefité, o Senhor concede vitória para Jefité e o povo contra os amonitas. Quando ele estava, aleluia, ali, agradecendo, vibrando, a Bíblia diz que quando ele está voltando para a sua casa, que ele sai da sua casa, a sua única filha. A Bíblia diz que ele lembra do voto que ele fez. Ele tinha falado: Senhor, o Senhor me der vitória, o primeiro que sair da minha casa, eu ofereço sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que a sua única filha sai da sua casa. Mas a Bíblia diz que Jefité chega para ela, conta o que aconteceu, que ele votou. A Bíblia diz que ela pede 2 meses e ela volta para casa e fala: não, pai, você fez um voto. Mas uma coisa, irmão, o Senhor falou no meu coração, a última coisa para vencermos uma guerra, mesmo com esse voto que Jefité fez, igreja, Jefité honrou. Jefité era um homem que tinha compromisso. Jefité tinha compromisso com aquilo que ele falou ao Senhor. A Bíblia diz: se você fizer um voto e não cumprir, é melhor não fazer. A Bíblia diz, irmão, que Jefité foi juiz de Israel por 6 anos. Jefité conquistou mais de 20 cidades, derrotando os inimigos ali quando ele estava no comando. Jefité era um homem que saiu da sua casa, assim como José saiu, expulso pelos seus irmãos, mas a diferença foi que Jefité foi para Tola, né? José foi na casa de Potifar. José foi, aleluia, ser governador do Egito, essa era a promessa. E Jefité foi líder do seu povo. Por que não falar de Jesus? Qual foi o processo? A cruz. Qual foi o propósito? Morrer comigo você. E qual foi a promessa? Ressuscitou e hoje vive para todos os sempre. Então que eu e você não venhamos entender o processo, o propósito e a promessa. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos ser cabeça na batalha, porque você sabe que aquela pessoa não tem a estrutura espiritual que você tem. Talvez o esposo é mais espiritual que a esposa, talvez a esposa é mais espiritual que o marido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para estar na frente da batalha, Deus te chamou, aleluia, porque Ele sabe que
você, aleluia, é fiel. E o nosso coração como está? A Bíblia diz, irmão, que Jefté foi um homem vitorioso. Eu marquei aqui, eu quero dizer para você a importância de confiarmos em Deus. Mesmo em meio a situações difíceis, o Senhor nos dá vitória. Eu não sei como você ouviu nessa noite. Talvez está findando o ano e a sua promessa ainda não chegou. Talvez está findando o ano e você batalhou, mas parece que você não consegue vencer a guerra. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para você: não pare. O Senhor te chamou para ser o cabeça da tua casa. Mas pastor Felipe, a minha casa não está como eu queria. Continua. O Senhor te chamou porque você é valente, valoroso e valorosa. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Olha para o Deus, Senhor, que ele merece. Então, a história de Jefté mostra como Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, quando Ele quer cumprir e concretizar os planos dele na vida de alguém. Tem momento da nossa caminhada, irmão, que nós vamos passar por Jefté passou. Pessoas que não acreditam no meu e no seu chamado. Pessoas que olham para você hoje na igreja e falam: mas como é que pode? Olha como está a casa dela, olha como está a vida dela. Então na igreja parece que nada está acontecendo. É assim, não é? Mas você é o cabeça da tua casa. Diga para o outro do seu lado: você é o cabeça da tua casa. Enquanto o Senhor te mantiver de pé, aleluia, você pode ter certeza: a Monita morreu, a Malequita, nada vai parar aquilo que Deus colocou na tua vida. Já estou terminando. Quando o Jefté foi expulso, eu fico imaginando, irmãos, quando ele venceu as batalhas, assim como aconteceu na vida de José, quando os irmãos chegam todos do Egito, ele coloca um por um, e dá cuidado, um olha para o outro, como que diz: tem algo errado. A Bíblia diz, irmão, que José chora, que todo o Egito ouve. A Bíblia diz que José lágrimas fala para os seus irmãos assim: olha, agora você sabe que eu sou José. Agora eu sei porque o Senhor me mandou na frente. José vai me dizer: agora eu sei o processo e o propósito qual era de Deus da minha vida. Ele fala para os seus irmãos: o Senhor me mandou na frente para que eu viesse, para que hoje pudesse salvar a minha descendência da fome. O Jefté não foi diferente, não. Por que ele foi atrás de Jefté? Porque ele sabia que Jefté era um homem valente e valoroso. Independente se a sua mãe, aleluia, era uma prostituta, mas quem tinha a promessa na vida de Jefté era o Deus de Israel. Muitas pessoas, irmão, muitas vezes acham que porque tem mais condição que eu e você, muitas das vezes acham que é melhor que você. Estava conversando com a minha esposa esses dias, uma notícia que eu vi na internet. Uma pessoa muito milionária, casa de luxo, e deu uma entrevista que não estou lembrando o nome agora, que era: não conseguia dormir sem tomar medicação. Pessoa que tem tudo, irmão, mas não tem o principal, que eu e você temos, é a graça do Senhor. Assim como o presidente da Floresta pregou aqui na quarta-feira, que possamos saber desfrutar. Nesse Natal, vamos reunir com a família, com os amigos, com quem vocês reúnem. O importante, irmão, é
fé em meio à batalha. Porque como o nosso pastor diz, a batalha só vai cessar quando o Senhor voltar. Então talvez você está aqui nessa noite dizendo, mas pastor Felipe, ainda estou passando por esse problema de janeiro, passou 11 meses, não aconteceu. Descanse o coração, Jefité. Descanse o coração. O Senhor te chamou para ser cabeça. E quando você é cabeça, o Senhor trabalha na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. E não há ninguém que possa impedir aquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Os irmãos expulsaram da casa tentaram dizer, você não vai fazer parte da nossa herança, você não tem direito a nada porque é filho de outra mulher. Mas ele tinha marca da promessa. Diga para o irmão do seu lado, Deus está te sustentando em meio à batalha. Pastor Felipe, eu não vencer a batalha, você vai vencer. O importante é você manter a posição. Porque eu tenho certeza que assim como aconteceu na vida de Jefité, um homem que foi juiz por 6 anos em Israel, um homem que conquistou várias guerras, o nome do Senhor vai se glorificar na minha e na sua vida. Então eu quero deixar para esse tempo um líder improvável. Eu e você não somos filhos e filhas também improváveis do Brasil. Quantos de nós, nessas horas, estamos perdidos aí? Eu estou com 34. Se fosse 34, há 18 anos atrás, irmão, com esse jogo do Corinthians que tinha. Mas sabe quando eu vinha na igreja? Nunca. Pastor, o que você está querendo dizer isso? Como foi pregado aqui na casa? Porque eu sei da onde o Senhor me tirou, e eu sei porque Ele me sustenta. Quando eu e você não tem promessa, quando eu e você, aleluia, tem compromisso, quando eu e você tem o coração voltado, aleluia, para fazer aquilo que Deus colocou na minha sua mão, nada e ninguém pode impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Por que eu estou querendo dizer isso, irmão? Eu estou dizendo isso porque um dia jamais imaginava. Eu batizei com 12 anos, 12 da manhã. Fui bem na igreja até 15 anos, eu acho. Aí comecei a trabalhar com meu primo rodotor. Só ia na igreja daí na quarta-feira. Eu ia na célula na segunda, eu ia na quarta, eu ia no sábado e domingo. Aí comecei a trabalhar, só ia na quarta. Aí, porque assim, não, quando menos eu e você vem, menos a gente quer vir. Essa é a verdade. Quanto mais você buscar, mais a gente quer buscar. Por isso que ele diz, aquele que está limpo, se limpa mais. Aí, me afastei com 16, 15, mais ou menos 16, 17 anos. Jamais imaginava. Faz já 17 anos que eu, para a honra e glória do Senhor, que estamos novamente firmes na presença dele. Somos falhos, erramos, mas a cada dia buscamos a graça para o Senhor. Então não importa, irmão, que muitas vezes a pessoa olha para mim e você não dá nada. Aí pode ter certeza, você é o cabeça. E quando vem pedir ajuda, ajuda. Jefité só venceu porque tinha um coração puro, um coração aberto, um coração sem mágoa. Porque se ele diz para os anciões de Gileade, quando vier, não, eu não vou. Vocês me expulsaram, vocês se virem. Eu creio que essa batalha eles teriam perdido. Então não perca a batalha, não, por um pedido de desculpa. Não perca a batalha por um pedido de perdão. Não perca a batalha para aquele que te ofendeu. Muitas vezes essa bênção do céu atrasada na nossa vida por causa disso. É isso que o inimigo quer. Então, que nessa noite, seja um líder importante. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. E aquilo que é seu, irmão, ninguém vai tomar. Aquilo que é da tua casa, o inimigo não vai tomar. O teu filho, a tua filha, o teu ente querido, o teu problema talvez ainda não foi resolvido. Mas você é o cabeça, lembre.
e não aconteceu, porque você é a cabeça dele. Aí pastor Felipe, é só eu sozinho, continua. Pastor Felipe, eu estou andando, continua, porque o Senhor vai te dar vitória, assim como deu na vida de Jefté, e o nome dele vai ser glorificado. Você crê que é uma linda solitária do Senhor, porque ele merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Para mim passar para o pastor Paulo, primeira ocasião vencemos uma batalha, estávamos com o coração pronto. Segunda coisa, disposição e coragem. Terceira, fé. E o quarto, compromisso. Foi duro o Jefté, pastor Paulo. Eu confesso, pastor Paulo, eu tenho que mandar um zap para o senhor hoje, mas eu falei, não vou incomodar ele, vai tentar comer aquela picanha, né, João? Eu não vou incomodar ele. Porque a Bíblia diz, irmão, que quando Jefté fala para o Senhor que eu ofereci sacrifício primeiro da tua casa que saísse, saiu aqui. Mas eu procurei em vários estudos, uns falam que ofereceu realmente a filho de sacrifício, e uns falam que ele dedicou a sua filha para servir ao Senhor, sem casar, sem nada. Eu ia mandar um zap para ele, que eu vou incomodar hoje. Mas eu creio que foi isso, irmão. Ele dedicou a sua filha para servir ao Senhor pelo voto que ele fez. Era um homem de compromisso. Então, honra o compromisso que Deus colocou na tua mão. Tem dia, uma verdade, que a gente está tão cansado, né, nesse calor, e é só o Senhor, e o inimigo fala para ele: você não vai onde? É assim, não é? Mas venha, honre o meu compromisso, não comigo, não com o pastor, com o Espírito Santo. O Senhor que me tirou desse mundo pecaminoso e firmou os teus pés sobre uma rocha, e hoje cantando conosco na sua boca. Então, coração preparado, disposição e coragem, fé e compromisso. Eu tenho certeza que a vitória da guerra é sua, a vitória da guerra da tua casa é sua, e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque ele merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, quando poder dar um encerramento em nome de Jesus, um louvor. Vamos orar, coloque a mão no teu coração. Talvez você chegou aqui hoje cabisbaixo, triste por algo que aconteceu. Talvez você passou por um processo que está passando pelo Jefté. Falam de você, não acreditam em você, acham que você não vai conseguir, mas deixa o Senhor trabalhando. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que você é cabeça. Você é homem e mulher para andar não cabisbaixo. Você é homem e mulher para andar olhando para o alto, olhando para o mundo, que aqui onde vem o Deus do seu socorro. Soberano Deus, eu quero, Pai, em nome de Jesus, Pai, somos gratos pela tua presença, Pai. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos pela tua palavra, que o Senhor colocou no teu coração, Pai, Deus bendito do teu povo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos capacita quando o Senhor nos chama. Capacita o teu filho, a tua filha, Pai. Pai, que possamos estar dispostos, Pai, a estar na frente da guerra. Porque o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para sermos, ó Pai, mais do que devemos ser bons em Cristo Jesus. Pai amado, Pai, que abençoa cada lar, que representar, cada família, cada ministério. Abençoa aqueles que não vieram hoje por um motivo de força maior, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que ainda nesse ano o Senhor pode nos surpreender. Ainda esse ano o Senhor pode transformar a tua casa. Ainda esse ano o Senhor pode libertar teu filho, a tua filha. Ainda esse ano o Senhor pode te ajudar a se libertar disso que você não consegue. Porque o Senhor, aleluia, te escolheu como escolheu Jefté. Ninguém acreditava em mim e em você. Muitos achavam que nós não íamos conseguir. Muitos diziam para mim: